Boa noite, minha gente. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Pode Lucrar a Verdade Além do Cifrão. Meu nome é Lívia, sou contadora, consultora financeira, apresentadora aqui no podcast, sócios do Eberson, da Soraya e da Vera, que não está conosco hoje, lá na WeGet. E bora para mais uma noite aí, né? Eu já empolgada. Eu? Olá, boa noite, pessoal. Eberson Costa aqui. Um prazer imenso estar aqui novamente. Cientista contábil. Nossa, até pegar um fôlego, né? Quero mais água. Cadê o copinho d'água que eu tava vendendo no último? Cadê? Cientista contábil, consultor financeiro, investidor, logo mais consultor de investimentos. Estou aí para desafiar essas áreas aí, né? E ser desafiado também. E vamos, que temos mais conteúdo aí. Semana passada ficamos no gostinho de quer mais, né? Mas prometemos que ia complementar. Porque o assunto é relevante. O assunto de hoje complementa o assunto da semana passada. Vendo? Então assim, tô no crédito. Você que não assistiu da semana passada, volta lá, assiste. Depois que terminar hoje. Isso aí mesmo. Assiste hoje. Depois volta pra lá pra entender o que nós falamos hoje. Isso aí. E é isso. Fala, galera. Eu sou a Soraya Mendonça, cientista contábil, educadora financeira, mentora empresarial. Sócia dessa galera aí na WeGet, sócia na Caleb Assessoria Empresarial, sócia nas empresas da SA aí sob orientação do meu consultor. Né? Em algumas, quero ir para muitas outras. muitas outras aí. Palestrante, treinadora, filha, amiga, gente, sambista, adoro sambinha. Tô até com saudade de um samba. Porque é sempre bom, né? Pandemia vai te deixar carente, né? Pandemia é zica do pântano. Que eu até vou, mas aí eu vou com medo, não me jogo que nem antes. Então, mas a gente vai se recuperando aos poucos aí. Sou gente como a gente. É isso aí. E eu mando em nada. E para vocês que querem patrocinar o nosso podcast, pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram, @weget.soluções, no nosso e-mail, falecomweget@gmail.com ou pelo site da TV Black Sampa. Pode entrar em contato com eles e falar que quer patrocinar o nosso programa. O seu logo vai passar aqui, o seu comercial vai passar aí pelo site da TV, alguns outros comerciais aí dos programas que tem aqui na TV. E é isso. E hoje o nosso assunto, como disse, complementa da semana passada. Estamos aí num ano de Copa do Mundo em outro país, né? Eleições presidenciais e uma guerra que parece que não tem fim. Então, com esses calendários de Copa, de eleições, de guerra, como isso pode influenciar nas nossas finanças? Eita. Então, né? Agora é que são elas. E aí? Quem puxa o couro? A Soraya puxa o couro. A Soraya é melhor. Já só pra Soraya. Está eleita a pessoa que vai puxar o couro. Eleição é tão dica do pântano que funciona assim. Bom, acho que é um segundo semestre aí que a gente tem que... Um terceiro, né? Um segundo semestre, terceiro quadrimestre, que a gente tem que se preparar porque vai ser desafiador. Vai ser de... Altos e baixos. Altos e baixos, sobe e desce, aquele negocinho do coração. Não pode fazer... Não. Não pode. Sim, vai ser... Questão de eleição. A eleição sempre deixa o brasileiro muito fragilizado, né? Porque a gente é muito do... time, sei lá. Já acho que vai ser uma confusão do cacete a gente poder assistir a Copa com a camiseta do Brasil sem dizer que é apoiador do Bolsonaro. Ixi, pior que a Copa é depois, né? A Copa é depois, né? Mas vai estar bem ali, tipo, casado ali, né? Se de repente o Bolsonaro ganhar, quem sair pra torcer pelo Brasil vai levar ovada porque tá apoiando ele.
Se perder, vai levar ovada porque tá indo contra quem ganhou. E a gente só vai estar indo assistir um joguinho do Brasil. Só isso. Só isso. Então, acho que as eleições é um ponto de fragilidade econômico muito grande pra gente. Eu vejo isso. Mas porque ele influencia, né? Influencia total. Meu, as reformas que durante a pandemia foram suspensas, né? Durante a pandemia, 2 anos aí, o governo, não tô dizendo que o governo é bom, que o governo é bosta, mas o governo não pôde trabalhar outras agendas que não fosse solucionar a pandemia. Problemas O relacionados mundo todo teve que passar por isso. relacionados à pandemia. Então, todas as reformas prometidas, né? Reforma política, reforma tributária, reforma que a gente está esperando aí, não vieram. E duvido eu que venham em anos de eleição. Se Não. vier uma outra fraquinha, nada que mexa com as estruturas. Não pode também, né? Eu acho que tem alguns Não limitadores pode, de tem regra limitadores. E mesmo que não tivesse, não viria. Não viria. Ninguém tem culhão pra isso. Vamos colocar aí que o governo atual teve 1 ano para trabalhar só, né? Teve um Porque ano. Depois pandemia 2019 foi o ano que foi para a cadeira, o presidente. Em 2020 já começou a pandemia. Então, É. Foi um ano Acaba aí. sendo muito limitador. Foi muito limitador mesmo. E não é que eu tô só Não, não defensora, tô apoiando, não. Independente de quem esteja lá, né? Independente Imagina de quem que- estiver imagina- sentado na cadeira. Imagina que você é um bombeiro que vai iniciar e tá tudo em paz. E que do nada, não tava em paz, né? E tá tudo funcionando, Tá né? tudo funcionando. Mas aí começa um incêndio atrás do outro e você não para mais na base. Então é mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Então, independente de quem esteja lá, foi desafiador para federal, estadual, municipal, todo mundo que Exato. pegou nesse Todos período eles aí. tiveram fora praticamente. Exatamente, tiveram agendas relacionadas à pandemia. Então, não houve uma agenda relacionada a crescimento e desenvolvimento, não teve como. E não acho que vai fazer esse ano. Por ter eleição, vai aumentar o pacote de custos, né? Tá que vai aumentar aquela bagaça. Aqueles bilhões lá. Se vai, aqueles zeros que a gente não sabe nem desenhar. Quantos? Espera aí, 1, 2, 3, vou contar de novo. Acaba se perdendo, né? Acaba se perdendo. Então, isso vai fazer com que a despesa do governo fique maior, a taxa de juros fique maior, a inflação fique maior, tudo vai ali caminhando. Aí, então, isso em relação à eleição. A guerra, sinceramente, cara, eu ainda não entendi. A pessoa que é ruim de geografia Que nem e aquele história, lá. eu não entendi a Que nem guerra. aquele lá, eu não entendi nada que ele falou. Eu não entendi. Que ia fazer um bloqueio, uma guerra fria contra a Rússia, todos os outros países, ninguém ia pra guerra mesmo, mas ia bloquear a Rússia pra isso, pra aquilo. a ONU que tá interferindo junto com a Ucrânia, que não tá deixando a Rússia que passar. não vem pra cá, mas que não tá... É, E aí, tipo assim, tá o verdadeiro não fode nem sai de cima. é uma briga que não é nossa. Uma briga que não é nossa, mas... Nossa, nos é nossa. afeta. E como é que tá Mas afetando a gente não tem direito de voto, né? De escolha. Ó, resolve assim, resolve assado. Ou seja, não tem prazo também, né? Não tem prazo, a gente não tem nem ideia, não tem nem projeção. Né? Tipo assim, ó, se acabar agora, o que vai acontecer? Então tem que fazer vários cenários relacionados à guerra que não é nossa, é dos outros. Por isso que eu falo que eu não pode nem ser raiva. Não decide, não deixa eu decidir. Eu falei que eu falava numa linguagem porco ortodoxa. E aí, por fim, né? Nossa Copa. Gente, eu amo futebol. Gente, Também. vocês viram? Eu tava... Olha, é fofoca. Ela Não, mandou Ela falou baixinho. é legal. O meu pai mandou um... fofoca às vezes é bom. O meu pai mandou um vídeo de um negócio lá da Copa, de um bonequinho, não sei se é uma propaganda da Copa, Mascote. do mascote no prédio. E o mascote tá no prédio, ele sai do prédio, aí ele fica como se fosse numa corda bamba com outro prédio, uma coisa assim de 3D de outro mundo. Eu falei, mano, como que o negócio Vai pode dar ser... Gente, É outro nível. O Qatar tá bem preparado. Eu que gosto de futebol, tô aguardando essa Copa. Faz tempo. Não só pelo Brasil, eu gosto de assistir os jogos. Eu sei que Eu chorei quando a Itália não entrou, né? Porque eu gosto de assistir os jogos da Itália. Aqueles italianos. hoje tá pesado aqui. Eu gosto de assistir jogos da Espanha também. Vou fazer esse sacrifício. E eu gosto de assistir futebol. Às vezes até um pouco. Eu falo, misericórdia. Tá difícil de ver hoje, hein? Vou prestar atenção no futebol. Assisto também, que eu gosto. Então, acho assim, a Copa vai ser aquele, né,
Vamos juntar a galera em prol de torcer pelo Brasil. Fora aqueles mamados que sempre torce contra, que eu não sei como. A pessoa brasileira mora no Brasil, come no Brasil, vive no Brasil, caga no Brasil e torce contra o Brasil. Cara, Não dá pra entender, né? esperando errado. Na política, no futebol, em tudo. Então, assim, não te entendo. Nem quero. Então, acho que vai ser um ponto de união, de relaxamento, mas a gente não pode esquecer de tudo que tá acontecendo. Eu tava vendo que um pacote de 4 dias pra Copa tá R$40 mil só pra você ir e nem assistir. Só pra ir ficar hospedado e voltar. Só ficar no prédio? Só ficar no prédio. No prédio perto, no prédio... Não faço a menor ideia. Se bem que lá os estádios são bem perto, né? Também. Mas 40 mil, 4 40 mil. dias, cara, 10 mil por dia. 10, Sem 10 garantia pontos. de que você vai assistir um jogo. Porque é sem o ingresso. Então, assim, tem a galera que tem dinheiro pra pagar? Vai, Tem a vai galera ser que feliz. tem Vai, dinheiro pra vai ser feliz. E a gente vai ficar aqui assistindo na televisão e falando. Vai ficar na TV de 14 A polegadas. pessoa TV de pagou 14 50 mil pra estar lá. Eu não pagava. Eu não pagava. dinheiro. Se eu tivesse, eu pagava. Não é? 50 mil pra pagar. Querendo ostentar, vou ostentar também. Então é nesse sentido. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra não usar isso como ilusão, né? A gente gosta, tipo assim, futebol, carnaval, hora da alegria. Se o Brasil for hexa, né? A gente tá pelo hexa. Se o Brasil for hexa, então, pronto, acabou todos os problemas. Não, gente. Vai ser não acabou. feriado por uma semana. Vou comemorar também, vou gritar, a Lívia disse que a galera vai pro bar assistir. Vou pro bar assistir, mas de olho na Selic. De olho na projeção, de olho em quem vai ser a equipe econômica do próximo governo. Quem é que vai estar lá nas reuniões do Copom, do Banco Central, que vai gerir tudo isso? A Copa vai vir depois das eleições, né? Vai vir Vem depois, esse primeira ano, eleição. Deu sorte, porque se viesse antes, eles iam utilizar disso Pra esquecer todo o resto. pra esquecer De todo novo, o resto. meio com fachada, né? Se bem que na Copa, na Isso. última, teve umas brigas, né? É porque Já juntou tudo. teve alguns anos atrás aí que utilizaram de muitas épocas de festividade para fechar algumas PECs, algumas coisas assim que acabaram afetando, né? A Exatamente. nossa vida. Então, já que era pra eu puxar o bonde, eu puxei. Já falei de todos os detalhes. Assim, Fala aí, chefe, que você vai pra Copa. eu vou pra Copa, gente. Eu vou também, né? Vou pra Copa também. Vou gastar 40 mil, eu vou gastar 80, que é 40 pra ir, 40 pra voltar. E tira essa água dela hoje. Ah, foi. É só ela, entendeu? Vou Só que você ostentar, vendeu. vou ostentar. Dinheiro é meu, dinheiro é meu. Energia é produto de qualidade. Trabalhei pra ganhar, então vou gastar do meu jeito. Mas, realmente, a Soraya falou assim, nós vamos falar sobre a Copa, mas a Copa nem vai ser aqui. De fato, a Copa não vai ser aqui, mas, é igual eu falei, o povo vai querer ir pro bar, o povo vai querer gastar aquele dinheiro que acha que pode gastar, então vou O jogo viver. da seleção durante a semana vai querer sair no horário do Ai, jogo. meu Vou- Deus. Parar em que horário que vai ser os jogos? Alguém sabe? Não sei, tô ainda não sabendo, vi isso. Porque Só se vive lá uma do outro vez. lado- lá do outro lado, eu acho que vai passar nas madrugas, né? Sei não, hein? Não faço Sei a não. mínima ideia. Será que não é tarde? Já vamos pesquisar. Vai falando aí, pesquisa vai aí. falando aí que eu vou pesquisar aqui. Então, assim, afeta diretamente a gente que está aqui no Brasil, né, nesse quesito. De você não sair do seu controle excessivo. Já que a gente sabe que vai ter uma Copa do Mundo aí daqui uns 4, 5 Final meses. do ano, né? Em novembro. Em novembro aí. Novembro. Vamos procurar, né, planejar, guardar um dinheirinho aí para chegar a época da Copa, poder Não fica só dependendo do 13º, não. viu, usufruir, para poder beber Já uma não vai cervejinha. tendo, né? Compromisso que você ainda não tem, esse negócio de só se vive uma vez, igual eu também já fiz, só se vive uma vez, chega no dia seguinte, caramba, Não morri, Só se morre uma vez. viver se vive todo dia, mas morrer não. Não morri. E agora? Enfim, pra gente, assim, afeta dessa maneira. É claro que afeta totalmente o país onde está ocorrendo essa festividade, ou, enfim, naquele continente, a gente sabe, eu não sei. Oriente Médio. Isso que eu ia falar, Oriente Médio, não sei nem onde ficar, tá, gente? Geografia aqui também passou longe. Eu sou mais ou menos. Já sei que é no Oriente Médio. No Oriente Médio. Aponta no mapa. Nem sei onde Não. fica. Afeta totalmente Não ali. é nas Américas. Não é, não. Não sendo no Brasil,
Não é na América e nem nas Europa. Não, eu se olhar no mapa eu só sei feio, né? Mas só sei as Américas. Não é aqui, daqui pra lá vocês se viram. Daqui pra lá é tudo junto. Daqui pra lá é União Europeia. É tudo União Europeia. Ainda bem que a gente é muito bom em finanças. Ai, gente. Não. Peraí, gente, eu tenho que contar essa. Eu vi um meme esses dias no Instagram do cara perguntando aonde fica, qual era a capital do Brasil, perguntando para um estrangeiro, né? E ele falou um nome nada a ver. Enfim, eu sei que o meme era que o americano não sabe onde fica o Brasil. Aí eu pensei comigo, eu falei, eu não sei onde fica certos países, então... Sim, Tá dando na mesma. americano não sabe onde é o Brasil, é a mesma coisa que você perguntar onde fica a Guiné Francesa. Você sabe onde fica a Guiné Francesa? Oxi. Fica na América, hein? Fica ali do ladinho de algum canto. Fica, assim, eu sei que se falei, fica logo em cima do Brasil ali, assim, Ali mas perto do Acre, ali pra Isso, cima, quase mas, acabando com o cara, Brasil. Quase no fim do Brasil é pra aquele lado. muito difícil saber onde fica. Então, Mas, ó, eu só sei porque tá nesse quadrante, né? Tem que ter lá no exemplo. usa outro exemplo aí, a Chechênia. Onde fica a Chechênia? Do ladinho, Fica na União Europeia, pro pronto. lado de lá. Resolvido, fica na Olha. União Europeia. Ai, meu Deus. Tá Vamos doendo. colocar, vai, Ó, gente. vai. Enfim, mas a Copa influencia assim, totalmente o país onde ele está. Influencia como? Influenciou, né? Aqui é, no Brasil. Influenciou quando teve Copa aqui, a questão do comércio, a questão do... Nossa, gente, como Turismo. Turismo, é isso. Obrigado, Everson, por me ajudar. Palavra sobre o turismo, o comércio, a área de construção civil. A gente sabe quando é época Nossa. de Copa, Construção civil, né? é uma área que mais incha, né? Que mais Cresce, né? cresce, né? Por conta de reforma de estádio, construção de estádio, mesmo que Rua. depois não vai usar Rua, igual aqui no metrô, Brasil. Metrô com isso aí. Aqui no Brasil faz e não usa mais, joga de escanteio, mas usou na época. Então, é positivamente muito bom essas épocas de festividade. Ó, os 3 jogos de classificação do Brasil vai ser 16 horas, 13 horas, 16 horas. Aí, ó, É, mas horário comercial, é que- a criança trabalhando. Lá ainda não é perto do Japão, que no Japão é O depois. Japão é 12 Ah, horas, do né? Japão 20, sofri 24? demais, 24. Do Japão sofri demais. Tinha que acordar 5 horas da manhã. Ai, não acordava. Acordava Então, bem, lá do outro lado do mundo. Então já vai influenciar no nosso calendário de trabalho. É. Novembro já é um mês do cacete, né? 3 feriados. É mesmo, Dia hein? 2, dia 15 aqui em Guarulhos, dia 20. Dia 20? É, Consciência Negra. É? Não, vai ser feriado? aqui em Guarulhos. Dezembro É. a gente tem mais um, que é dia 8. Dia 8. Então já pega seguido. E os jogos aqui vai ser 24, 28 e 2 de dezembro. Ou seja, Vai emendar tudo. vamos pegar férias coletivas. Começa a em partir do novembro e dia volta só em janeiro. Pronto. Fechou. 20. Então, mas não dá, né? Mexe com a economia. Olha, uma quinta, uma segunda e E uma sexta. olha só. Essa dia de de sexta semana. esquece, né? Já tô- Segunda pode ser que ainda o povo vá trabalhar e depois vai pro jogo. Agora, sexta-feira, Ixi. esquece. Enfim. Vai Tudo no só período pegando da tarde. é, então. Enfim. O de segunda-feira é 1 hora da tarde. Ah, então dá pra trabalhar ainda, hein? Não, É hora do almoço, assiste, né? assiste no serviço lá mesmo, no computador ali, assim, ó, igual. Volta aqui, ó. Volta Ó. com a folha de pagamento aqui. Que dia que é? 28, foi? 28? Volta com a folha de pagamento aqui, ó. Então, vamos lá, né? Isso É. vai influenciar a economia também. É do outro lado do mundo? É do outro lado do mundo, mas afeta, querendo ou não. É uma época que, assim, de festa, que a gente gosta de espairecer um pouquinho a cabeça, de sair um pouco da rotina. Sim. A gente gasta um dinheirinho, desde que você tenha, né, esse dinheiro para gastar. Não vai gastar a conta de luz, de água, não. Esquecer que você tem só as contas para pagar. E as eleições, né, agora, esse ano também. A gente sabe que quando é época de eleição, não tem jeito, é uma coisa ligada à outra. As eleições afetam totalmente a expectativa de mercado a médio e curto e longo prazo. Mexe com juros de renda fixa.
A gente, querendo ou não, é igual a Soraya falou, você vai ter que pegar mais. Como que o povo fala, chama aquele dinheiro que eles pegam para Eleitoral? fundo eleitoral. Infelizmente, quem banca esse fundo eleitoral somos nós, como bancamos tudo que acontece nesse país, é a gente que banca. E é isso, gente. Não tem muito para onde fugir. Essa história é uma coisa que é repetitiva cada ano de eleição. Eleição presidencial, eleição municipal, que um acontece um ano, o outro acaba cada 2 anos, né? Cada 2 anos nós temos eleição. Então, e é uma coisa que hoje a gente tem eleição agora, em 2022, e é uma coisa que afeta até chegar nas eleições, por exemplo, a prefeito, que é daqui 2 anos. E vai afetando. E vai afetando, gente, não tem jeito, não tem jeito. Enquanto a gente não tiver um governo sólido, um governo que seja um governo estrategista, a gente vai ter esses problemas de afetação, de finanças, de juros abusivos ou não. Emerson, tô guardando aqui, não fala não, tô guardando pra te perguntar. Que a gente prometeu que ia continuar a conversa semana passada, né? Aí é o seu momento de ir pro palco. Gente, a gente sabe que as eleições trazem uma incerteza, né? Um momento de fragilidade nessa troca de governo. E essa incerteza, essa infragilidade, é o momento de investir? Todo momento de incerteza, o que ele traz para quem é investidor no geral? Medo. É tudo. A gente meio que vive na base da confiança e do medo quando se trata de questão de investimento. No momento bom, a gente está extremamente confiante. Vai dar tudo certo. Passou um vento na janela, já tá com medo. Não tem medo. Já tá com medo. Né? Eu fiz. Gente, a brisinha tá vindo lá do outro lado. Exatamente. O que acontece nesse momento de incerteza? Ou, aliás, o que gera incerteza, né? Primeiramente, a gente tem que entender o que gera incerteza. O que gera incerteza são as políticas propostas pelos candidatos. Então, por exemplo, e aí é onde influencia no ano da eleição. Porque então, realmente estamos ferrados. Nesse momento, o que nós temos nesse momento? Nós temos situações adversas de vários candidatos. Nós temos uma incerteza quanto como será os próximos 4 anos para a gestão pública do governo federal, por exemplo. E dos estaduais, que também tem aí no meio. A gente nem está citando o estado ainda. Federal. Mas os estaduais estão aí também no bolo. Quais que são as políticas aí desses 4 anos? Porque são 4 anos. Tem pessoas que têm dificuldade de planejar 1 ano, imagina 2 e 4. Aliás, esse ano, além de 4, são 8, né? A gente vai voltar para senador também, não é? Senador e deputado, né? Senador é 8 aqui, então. Deputado 4 anos, senador 8 anos. Então, e aí entra justamente isso. A incerteza gerada por essa, vamos dizer, confusão de ideologias, ideias. Porque, por exemplo, você tem uma situação onde um candidato fala que fazendo dessa forma dá certo. Acho que confusão de animosidades também, né? Porque as pessoas não sabem nem muito bem qual é a ideologia de um e do outro. Mas eu me animo de puxar para esse lado. Também. Mas aí você vê, por exemplo, um candidato propondo uma política mais aberta, mais assim, assado, mais, vamos dizer... Vire-se. Mais socialista, vamos dizer assim, no geral. Então não é vire-se. Isso. Vira pra mim. Isso gera um determinado efeito. Isso é incerteza. Isso gera um determinado efeito. A gente tem uma situação de outros candidatos ofertando uma situação mais liberal, né? Uma situação de economia mais independente ou coisa do tipo, onde não tem a participação do governo. Isso não é socialismo, é o inverso. Esse é o vírus. E aí você gera incerteza sobre o resultado disso também, certo? E todas essas incertezas, porque aí a gente vem para as pesquisas, elas que ficam balançando o mercado nesse momento. Quando você vê uma pesquisa lá no jornal, com certeza é ela que tá sacudindo o barco. Não, e aquelas pesquisas só pela misericórdia, né, gente? Fulano, ciclano. 2.000 pessoas. Quantas pessoas votam? Só na escola que eu voto tem 2.000 pessoas. Devia ter outros censos de pesquisa. Você vê uma pesquisa, ela sacode o barco. Porque ela fala, a pendência é para esse candidato. E aí você vê uma ideologia que gera possível efeito.
E aí o que que acontece? Mexe com todo o mercado. Todo mundo fica com medo. Aí você vê a tendência para outro. É a mesma coisa. Aí o efeito é tal. Aí mexe com o mercado de novo. Então você tem essa situação quando se trata de ano político. Então nós hoje, nós não estamos sofrendo o efeito de quem vai ser eleito. Nós estamos sofrendo o efeito do medo de quem será eleito. Então nós já estamos antevendo o que vai acontecer nos próximos porque 4 o anos. negócio não tá bom não, viu? Exatamente. Então o pessoal hoje já está com medo dos próximos 4 anos. E É o isso. pessoal, quando ele diz, não sou eu, você, Não. não, são os investidores, os grandões, o alto escalão de colocar dinheiro no país. Exato. Então o mercado em todo, É porque assim, tem um Você não até. influencia, não. Não, Lívia, eu acho que Não. sim. Sei. Mas a influência, né, do mercado sofrida por isso. Então hoje a gente tem questão de recesso, aí vem um candidato falando aí de que vai fazer isso e supera o recesso fácil, fácil. Aí vem outro falando que isso não vai dar esse resultado, mas é isso aqui que ele vai propor é que dá o resultado. Então a gente vê um cenário desse. Aí você perguntou de investir. Sim, é um ótimo momento. Por quê? Por que que no momento de incerteza... Caem os preços. Exato. Tem um dos maiores investidores do mundo, pessoa física. Posso até Aliás, me aproximar aqui só para fazer um adendo? pode. Ele falou que é um ótimo momento de investir, não de resgatar. Não de gastar. Investir. Warner Buffett. Warren Buffett. Warren Buffett. Isso, eu não sou pronúncia meu. O inglês aqui, viu? Passa longe, né? Todo mundo na mesma página. América. Eles falam que a América é só eles, né? América. Nós só conhecemos a América. Ele diz que você tem que comprar ao som dos raios, né? E vender no momento das euforias, dos tambores, né? Por quê? Quando tá no momento de euforia, todo mundo tá em paz e confiante. E a confiança, ela supera qualquer pessimismo. Mas o cenário é sempre de alta e de baixo. Então, se você tá ignorando o pessimismo na alta, significa que você vai lembrar dele na baixa. Ou seja, o cara que fica confiante na alta, ele vai estar medroso na baixa. E ele vai seguir o ciclo. Então, ele orienta, ele tem essa frase, né? Compre ao som dos raios, né? Dos tambores em si, que é o momento de guerra, né? Briga e tudo, aquele Da momento treta. de medo. E venda na calmaria. Né? Se desfaça da calmaria. No momento da calmaria tá todo mundo confiante. Tá todo mundo lá no céu. Ou seja, o que momento que nós estamos agora? Será? Como diz o Olha só. o Victor, raios e trovões. Nós estamos num momento de incerteza, de medo, de tudo ruim. Tá todo mundo, tudo que você for Alta programar. de juros, alta da inflação, Alta da Selic? alta da Selic, Copa que mexe com a economia, eleição que mexe com a economia. Tudo isso. Guerra. Tudo isso Tudo bagunçado. bagunçado. Ah, mas eu vou comprar torta. Não tô falando isso. Não tô falando pra você comprar torta direito qualquer coisa. Atenção. Nesse momento também é o que surge o maior número de malandros. Os oportunistas estão aí, né? Exatamente. Eles também veem esse momento como oportunidade, tá? Então você vê um mercado com medo. Então é uma oportunidade perfeita de você angariar esse medo e conquistar recursos com isso, né? A gente vê aí investidores falarem, eu ganhei tanto em, sei lá, em anos, né? 10, 20, 30 anos de mercado. Aí você olha quando esse cara começou, ele começou num momento pessimista. Eu vou citar aqui, por exemplo, o maior investidor de pessoa física do Brasil, Luiz Bassi, ele comprou as ações do Banco do Brasil a 60 centavos. Nossa. Lá em 1800 bolinha. 1900 e alguma coisa, quando ele começou no mercado, né? Ele comprou a 60 centavos. O Banco do Brasil já tem mais de 200 anos, né? Eu acho que é por aí, mais ou menos. É o banco mais velho que existe. Vejo pelo Exatamente. 0,0000001. Exatamente. Então você pensa, quando ele comprou era num momento de ruído extremo, porque a gente estava onde? Num momento de troca de moeda. Isso não era um momento de ruído, de medo, incerteza, o que vai ser do real? tudo. Pronto. Ele comprou no momento de incerteza. O que ele comprou depois dali nem interessa o preço. Se ele comprou a R$30, você pega 60
mais 30 divide por 2. Ainda tá valendo. Exatamente. Então, é o momento de oportunidade. Sempre é um momento de oportunidade. Mas você tem que avaliar qual que é a oportunidade. O Banco do Brasil tem 200 anos, por exemplo. Não é indicação, gente, pelo amor de Deus. Não é indicação. Não posso fazer isso, não é indicação. Mas eu tô citando um exemplo. E quando ele puder também... E quando eu puder também... Pagar pra isso. Aí vocês podem entrar em contato comigo, contato com a Eguete, tudo bem, eu vou estar aqui, eu vou estar vivo, se Ó Deus as quiser. empresárias dele aqui. Exatamente. Fizemos as agentes. Mas é justamente isso. Uma empresa que com certeza não vai quebrar amanhã. Que com certeza vai continuar lucrando. Ah, mas ela é um meio estatal, né? O Banco do Brasil tem a participação do governo. Mas ele tá aquém das decisões finais. Ele até escolhe o presidente. Enfim. O presidente toma as decisões dali pra frente. Aí, não tô gostando da política, vou da política do banco e vou e mudo de novo o presidente. Mas aí você olha pra política, ela continua a mesma. É o caso recente, por exemplo, citando o próprio Banco do Brasil, os bancos tradicionais eles estão no movimento de fechar agências. E Sim. O Banco do Brasil também estava nesse movimento. Nós tivemos o caso do maior acionista, que é o governo, citar que não era o caso. O Banco do Brasil não é um banco para fechar agência, é para atender o povão. É mesmo, porque aqui em Guarulhos eu acho que tem 2 agências do Banco do Brasil. Era pro É povão. difícil achar. É? Exatamente. Já é difícil, ainda fechar as Então, o maior acionista da empresa, que manda e desmanda, ou seja, que tira e põe o presidente lá dentro, falou isso. E foi lá e trocou o presidente. E o banco deixou de fechar a agência? Não mudou a política. Não mudou a política do banco. Olha só, então, quando você investe em momentos de crise, na realidade você está se dando a oportunidade do seu capital alavancar o seu futuro. É por isso que eu disse, desde lá nos primeiros episódios do podcast, lá no início mesmo. Propósito, gente. Porque no propósito você vai identificar que um momento de crise desse é oportunidade. É. É um momento de oportunidade. Poxa, mas o leite tá R$10, mano. Eu vou tomar mais chá. Ué. Vou tomar, vou procurar. O leite agora tá com o preço do leite em pó, praticamente. Se o leite em pó não subiu também, tá ali na mesma faixa. Não, leite... achei também por R$ 9,99. Olha lá. Então você Vai me arrepender de comprar só um. Então você consegue ver nessas situações oportunidades também. E a mesma coisa no mercado de investimento. No mercado de investimento, momentos de ruído, momento de alto risco, é onde se tem as maiores oportunidades. Vocês querem... Eu vou citar outro exemplo aqui, que é para deixar escancarado como que o mercado é cara de pau quando se trata de crise, né? A gente tem no mercado a crise do momento agora, a inflação. E sempre tem, né? Sempre tem, mas a gente tem esses altos e baixos, né? Todo mês tem uma crise. Isso. E nesse momento a gente está num momento de alta. Olha só como o mercado é cara de pau. Você vê as empresas lá, com o preço delas caindo, né? O risco está muito alto, não está compensando manter o capital dessa empresa, ela não vai gerar lucro, tal, Tem não sei o quê. uma empresa de varejo aí essa semana que baixou, né, bem? Então, aí citando um exemplo, eu vou citar as redes de saúde. Não sei se vocês estão cientes, mas teve 2 ou 3 fusão nesse processo agora de crise. Você pegar, eu vou citar os nomes, tá? Se vocês quiserem patrocinar nós também, Aceita. a gente aceita. Mas, por exemplo, a Redditor de hospitais. A Redditor de hospitais foi lá e comprou a Sul América. Olha só. Etiquetor? A Redditor. Ah. Redditor de... Thor, já tá criando o rei do trovão. Já. Deus do trovão. Mas então, eles foram lá em Sul América. O Fleury foi lá e Hermes Pardini. Fusão. Se você pegar a Intermédica com a Rap Vida. Aí você fala assim, e o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que aquelas empresas que estavam nesse valor caíram. E essas empresas que estão mais monetizadas estão comprando. Olha só como eles são cara de pau. Eles estão falando oportunidade. Tá comprando. Eles olharam pro mercado, falaram, oportunidade. Vou aumentar a minha capacidade, vou aumentar o meu território de atendimento e ainda vou comprar barato. É a mesma coisa com o raio do leite. O leite tá R$10. Se por algum motivo aí você acha que o mercado que tá promoção leite a R$3,50, você não vai lá comprar? Porque sabe que daqui 2, 3 dias pode aumentar de novo? É isso. Vai lá e compra. Compra de fato.
mercado pode põe levar limite. 12. Não pode levar 2 caixas. Mas você Entendeu? vai atrás. Mas é justamente isso. Então você vê em situações como essa, empresas se fundindo. Isso é ruim para a concorrência? É ruim, porque você diminui o número de concorrentes. Mas eles estão justamente mostrando, escancarando para o mercado, falando, olha, esse é o momento de oportunidade de investir, porque Saiba o que você quer. eles estão comprando outra empresa, não é comprando uma açãozinha ali, meia dúzia. Fracionada, É, né? não. Fraçãozinha. Eles estão comprando outra empresa. Qual é o risco de comprar outra empresa? Na realidade, eles identificaram uma oportunidade enorme. Enorme. E é a mesma coisa que é a questão do investir no momento de crise. Tá zica, né? A internet tá aqui, tá só... Exato, eles estão fazendo uma fusão aí bem da hora, com a rede nordestina aí e tudo mais. Mas é justamente isso. Eles estão mostrando pro mercado, olha, eu tive aqui o dinheiro e comprei barato. E ainda tô ficando bem. Então, é justamente essa busca que a gente tem que fazer na hora de investir. Nós, Exato. física, Isso. eu vou comprar uma ação, vou comprar um fundo, eu que gosto dos fundos imobiliários, a gente sabe que vai ter um monte de imóvel que vai desocupar, né? Agora. Então também tem que tomar esse cuidado, né? O que cuidado. que eu quero? O que você quer? Qual que é o risco? Eles avaliaram, obviamente, o risco de adquirir uma empresa desse setor e tudo mais. Tem outros exemplos, fugindo da área de saúde e entrando um pouco mais na área de varejo. Essas empresas já são um pouco menos famosas, né? Menos conhecidas, vamos dizer assim. Mas a Aliança Sonai, que é uma empresa de shoppings, comprando a BR Malls, que é outra empresa de shoppings. Nem sabia que tinha isso. Tem isso. Tem Eu não sou ligada em shopping, eu só quero um pedacinho Mas aí por de Campinas. Mas por que eu tô falando dessa questão de varejo? Porque o varejo nesse momento tá é o setor mais alto de alto risco nesse momento. E aí você vê empresas de varejo fazendo justamente esse movimento. De no mercado em crise comprando outras empresas porque querem crescer. Independente da crise, eles querem crescer, querem manter o fluxo de crescimento, né? O que chamam de inorgânico. Elas vão manter a pegada ali, ó, de crescimento. E o mercado ofertando a um preço de banana, de certa forma, oportunidade. Vou despender menos do meu caixa para poder ter o mesmo ativo que eu teria com o dobro do valor. Olha só. Interessante. É justamente esse o ponto quando se trata de incerteza e oportunidade de investimento. Eu não estou falando aqui para você sair agora, depois da live. Vou vender minha casa, meu carro, vou comprar tudo. Exato, não faça isso. Você construiu isso aí, possivelmente era seu sonho, é sonho da sua família e tudo mais. Não é pra você destruir isso aí e construir outros caminhos, não. Mas você tem que enxergar que na crise também há uma oportunidade. E quando a gente estiver lá no som de passarinhos, né? Tudo. Acordando com o sol, com a brisa, né, do mar, enfim, também vai ter situações lá de oportunidade. E pode ser o inverso, pode ser de vender. Aí vai ser a hora de você falar, a minha de 2,53 agora tá 19. Isso, pode ser oportunidade. Eu não vou ficar pegadinha, tá? Porque também tem aquele povo que fala, não vendo, eu vou. E existem essas oportunidades. Existe oportunidade para todos os ambientes, mas nesse momento é justamente isso. Você pode comprar empresas de risco, ou fundos de risco, ou situação de risco, né? Vamos dizer assim. Mas esse risco não significa que ele vai acontecer. Gente, uma coisa que eu sempre, assim, eu levo pra mim, né? Eu sou conservadora. Porém, eu sou xarope. Nossa, isso no perfil. essa declaração. Isso no perfil de investidora, eu sou conservadora. Mas eu não sou uma pessoa que tem medo de correr risco. Então é por isso que eu falo que eu sou conservadora, porém xarope. Então, eu analiso primeiro o que é meu patrimônio e eu não vou me desfazer dele. É meu. Acabou, não vou vender, não vou usar aquilo para investir. Esses dias o William me perguntou, Soraya, você acha que vale a pena ter uma casa de aluguel ou comprar um imóvel? Falei, depende. Depende de qual é a sua vontade, depende de qual é o seu dinheiro, depende de qual é a sua reserva, depende. E, porque a gente vê esses caras de investimento sempre falando que é melhor viver de aluguel, aí todo mundo tem sua casa própria. Falei, eu acredito que eles cheguem num patamar que a rentabilidade deles já tá tão grande que para eles não dependem de, tipo assim, esses 500 mil eu tenho que deixar aplicado para me dar um retorno. Esses 500 mil eu vou comprar minha casa à vista, 1 milhão eu vou comprar minha casa à vista, e mesmo assim a minha rentabilidade vai estar me dando aqui, ó. Então, tudo vai depender.
Então eu sou a pessoa que eu gosto de ter meu patrimônio. Eu gosto, gente. Se eu falar pra vocês que eu não sonho em ter minha casa própria, é mentira. Eu sonho, mas não é uma prioridade. Já foi. Sim. Hoje não é mais uma prioridade, mas terei, tá? Quando vocês falaram assim, ela foi hipócrita, disse pra gente não ter casa própria, agora tem. Não fui. Tenho o sonho, não é a prioridade, porque eu aprendi que aluguel não é tão ruim assim se eu souber usar outras coisas. Então, que ferramentas que eu tô usando. Não sou hoje mais apegada com carro. Carro eu gostei da locação. Eu gostei de não ter que pagar IPVA. Eu gostei de não ter que me preocupar com manutenção. Então, foi uma coisa que eu me identifiquei. Sim. E antes eu era pegadíssima. Você podia dar na minha cara, mas não podia olhar no meu carro, que eu abri e pegar. O pau comia. Era Tanto pra desfazer foi um tudo, né? Nossa, eu chorei. Chorou. Meu carro. Chorei de Ela lágrimas. contou a experiência pra nós. Então, assim, é uma coisa que eu fui mudando. Então, hoje eu sei qual é o meu patrimônio hoje. Daqui a pouco pode ser que eu queira um carro de novo. Agora eu quero meu carro. Então, eu tenho o meu patrimônio. Eu tenho a construção da minha reserva de oportunidade, reserva de caixa, que é a minha reserva financeira. Nesta minha reserva, eu sou muito conservadora. Nesta minha reserva, eu quero colocar em tesouro, em CDB, em LCI, em coisas que eu sei que são renda fixa, que não vai ficar nessa volatilidade de eu perder tudo, né? Tem alguns seguros também. Exatamente. Então, eu tenho ali. Essa é a questão do tipo, é a minha reserva. Agora acabou a minha reserva? Mano, é hora de comprar? Eu já tô aqui, ó. A minha caiu, tá 2,53. Mas essa empresa não vai quebrar. Pode quebrar um dia, né? Todos nós podemos quebrar, mas não vai ser agora. E eles estão em mudança de política. Eu sei qual empresa é, tá, gente? Então, eu tô aqui Então, vislumbrando assim, as eles estão se mensagens. atualizando, eles estão trazendo novas informações, eles estão se preparando para um novo momento de mercado. Demoraram, tá? Para tomar essa atitude. Sim. Mas estão se preparando. E aí eu já comecei a olhar para ela como, Eles estão olha, inovando o modelo de negócios, olha, né? dá para eu te comprar, hein? Sim. Agora talvez seja a hora de eu comprar. Por quê? Porque eu sou essa pessoa que comprei a 5, perdi a 2, cheguei a um ganho de 100%, cheguei a uma perda de 100%, né? 50% ali que ainda tem alguma coisinha. Mas eu sou essa pessoa, tipo assim, o meu patrimônio tá garantido, a minha reserva tá garantida, então aqui eu vou me arriscar. Eu acho que é isso que o Eberson tá falando. É o momento de você olhar e falar assim, esse valor aqui, eu posso me arriscar. Sim. Então eu vou me arriscar no momento que tá bom pra eu comprar. Por isso que eu falei lá no começo. Voltem lá e assistem os outros podcasts também. A gente tem muito desses assuntos também. Trouxemos aqui, né? A questão de investimento. É justamente isso. Você tem uma base e você tem capital, que citamos no anterior, né? No podcast anterior. Se você tem um capital e ele já não é um capital que está preso ali às suas necessidades, à sua existência, não é um capital que está preso à sua reserva. E eu quero investir esse capital em um projeto, em uma ideia, mas eu não quero desenvolver a ideia. Pronto! Você tem um mercado de opções aí para investir esse capital. Eu estou descobrindo um novo título aí, que depois eu falo em off para vocês, por exemplo, que ele tem algumas jogadinhas assim bem interessantes. E eu fiquei, tentador. Essa aqui é uma oportunidade. Não é no momento para mim, mas para o futuro, talvez. Então, é isso. É enxergar as opções de investimento dentro do mercado com um capital que não é mais... que não vai mais ser a sua dependência de existência, de subsistência, etc. Entendeu? Então, é isso que eu tô querendo dizer. É a oportunidade agora perfeita para você investir. Você vê aí a Bolsa de Valores caindo 5 dias seguidos, dá continuidade na outra semana, tem um dia de alta e volta a cair lá 6, 5, 7 dias assim, úteis seguidos. Aí você fica falando, nossa, que horror. Não. Que horror, nossa, quem sabe não é tão ruim. Quem sabe ela não tá abrindo oportunidades para mim, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma carteira e eu tenho lá em ativos que eu olho assim, vejo caindo e falei, eba! Não, eu acho que Dá aquele desespero, né? Aquele desespero no primeiro momento, mas você olha e vê a empresa tão consolidada que igual você eu fala, com a minha, né? você vê uma empresa tão consolidada que você fala, não, oportunidade de comprar mais barato ainda. O povo pode estar se perguntando, será que só tem essa ação? Não, gente, é que essa aí foi minha primeira. A primeira a gente nunca esquece. A primeira nunca esquece. Foi a minha primeira e eu comprei, assim, porque eu achei que tava uma ótima oportunidade. Olhei, né? Tava uma ótima oportunidade, vou comprar. Subiu, eu não vendi, que eu falo. A longo prazo é a longo prazo, eu sou obediente.
Então, não vendi. Aí despencou. Falei, mas é a longo prazo ainda, calma, não desespera. E aí vieram outras, a gente vai aprendendo, vai mexendo, vai estudando, vai... Emerson, socorro. Emerson, posso já desmaiar? Falo, não. Então, também entra uma coisa que a gente não falou hoje, acho que nenhuma vez, hein? E que precisa. 2 pontos. Autoconhecimento. Sim, Né? autoconhecimento. Até onde você Porque quer, o que você quer e o que você aguenta. A gente não tá falando aqui de medrosos e confiantes. Se você não Exatamente. sabe se você é Qual é o medroso. seu medo, né? É. Porque o medroso todos nós somos, né? Somos Mas qual todos. é o seu Qual é medo? o seu medo? Quando se trata de finanças, então? Você tem que saber. E autorresponsabilidade. Nós falamos isso. Eu fiz um investimento de super risco, 100% risco. Perdi. Eu falei pra eles, tô puta. Mas foi escolha minha. Sim. Eu escolhi autorresponsabilidade. Então, se você não vinga aquela questão de, eu investi lá na ação porque meu primo falou que era pra eu investir. Cara, você investiu porque você quis. Seu primo pode ser um assessor que vai te indicar, que vai falar, mas você só vai fazer se você quiser. Sim. Senão você não vai fazer. Sim. Então, autoconhecimento e autorresponsabilidade nesse momento. Inclusive, eu espero que é o que aconteça na guerra. Eu espero que é o que aconteça nos jogos, né? Brasil, pelo amor de Deus, vamos lá, que vocês têm possibilidade. Joga com vontade essa porra. Com autorresponsabilidade, com autoconhecimento de quem é o brasileiro dentro de uma Copa. Porque senão daqui a pouco nem respeito mais a gente vai ter. A gente ainda tem. Então, joguem com essa autorresponsabilidade, com esse autoconhecimento. E espero desesperadamente que isso aconteça também nas eleições. Com os eleitores e com os eleitos. E os candidatos, né? É muito importante mesmo ter essa consciência, essa autorresponsabilidade que você traz para o mundo das suas finanças. Trazer também para quando você for votar. Vamos dar uma Essa água tava boa. Para quando você for votar, né? A gente sabe que é um momento muito delicado, igual o Eberson falou. A insegurança, o medo do que a gente não sabe como que vai ser, o que vai ser, né? Quem vai estar à frente da gente o ano que vem, traz muita insegurança, instabilidade. E, gente, cuida de si, né? Autorresponsabilidade, se controle, se planeje, E se você for pra Copa, se você for pagar então, em 4 dias. se você tiver o capital aí e não for investir, vou investir no turismo, então vai ser feliz. Não tenha medo de ser feliz, não. A gente citou aqui Copas, eleições e guerra, porque, assim, estamos no ano de Copa, estamos nos anos de eleição. Mas o Brasil é um país cheio de festividade, que afeta. A gente tem o carnaval aí, que esse ano foi em abril. Achei que não ia dividido, ter. né? Uma zona, né? Achei que não ia ter Foi 2 vezes carnaval. no ano, não foi não? Teve uma semana que teve Teve o carnaval das escolas de samba e depois teve o carnaval dos Dos bloquinhos. blocos. né? Não. Então, A olha gente aí. tem. A gente duplica. No carnaval, né? No calendário. O feriado em si. O feriado em si. Ponto facultativo. Ponto facultativo. O desfile das escolas e o bloquinho. Os Só blocos. triplicamos, olha só, nós temos essa dádiva de triplicar as coisas. O brasileiro, arranja jeitinho pra tudo, pra poder curtir alguma coisa. Então, assim, a gente no começo do ano tem o carnaval, aí chega no meio do ano, a gente tem Raio de São Junino. João. Né? Então, no ano normal, o pessoal diz que o ano só começa depois do carnaval, né? Não, tem horror a isso. Tem, né? Tem horror. Eu fico me Vai perguntando. nós mandar isso pra Receita. Eu não vou mandar nenhuma declaração, porque só começa depois do carnaval. Mandar uma dir- Não vou apurar imposto, porque só começa depois do carnaval. Eu falo, gente, eu começo dia 2 de janeiro. Começa o ano, vem Regaçando. conselho, vem IPVA, vem PTU, vem todo mundo no começo do ano e não começou o ano. Não começou. E às vezes a gente, até pra fechar negócio, a galera fala, vamos esperar passar o carnaval. Eu falo, por quê, mano? Você não é um negócio da escola. Um negócio relacionado patrocinador? ao Como é que carnaval, é? beleza. Mas não é. Então a gente também tem que ter essa questão de foco, né? A gente sabe que vai ser um quadrimestre complicado, mas não usar isso como desculpa. Não. A Tudo vida é continua. todo. Com 3 Cada 2, 3 meses a gente tem uma festividade diferente aí. Então, na verdade, isso não pode ser uma desculpa utilizada para
né? Fazer Sair, merda. sair fazendo merda, porque são coisas que a gente tem todo ano. Esse ano tivemos 3 carnavais, mas todo ano tem carnaval. Eu só Todo lembrava ano. de 2. São Paulo tá alcançando a Bahia, né? Que o povo fala que na Bahia é uma semana de carnaval. Uma semana dias. Agora eu já falo 6. 2 não, 2 é um mês de carnaval, lá começa no começo de fevereiro, vai até. Delícia. Dia 28. Ah, eu adoro. Eu também adoro uma festinha, São João né? também gosto. São Tenho João. uma vontade de ir no São João do Nordeste. Eu já fui, hein? Você já foi? Caruaru. Ai, que delícia. Tá na Gostoso, lista. viu? Olha lá. Sabe aquela listinha? Muito, muito bom. E também chega em final de ano, aí, né? Aí depois do São João, aí tem mais uns Esse 5 meses, aí vem Natal, vem Ano Novo. Tá reforçando. Não, aí vem uma porrada de feriado, né? Porque daí. São vários feriados. Aí vem 7 de setembro, 12 de outubro, novembro, uma galera. Hoje é Dia das Crianças, vai a gente que tem filho gastar dinheiro com presente. E aí Natal. Então entra já férias coletivas. Sempre vai ter coisa que vai afetar. Querendo ou Sim. não, isso a gente foi pontuais, assim, hoje no nosso podcast, porque são coisas que pegamos, vai Copa ter uma eleição esse ano. Então, A Copa, vamos- se não mudar, vai ser daqui 4 anos. A eleição, se não mudar, vai ser daqui 4 anos, tirando a de municipal. Municipal. É que daqui Tirando- 2. Guerra a gente espera dar uma. Na guerra, não, na guerra a gente não espera. A guerra, é só esperar acabar da Rússia com a Ucrânia. Ucrânia, aí deixa a da Coreia com a da Coreia lá, que Você tá acha bem... que vai rolar? Não, as duas estão em guerra ainda, né? Só que elas pararam de mísseis. Elas pararam de Elas não- de, não- de, não- de, nunca- de se nunca- mitificar. Isso. Elas nunca declararam. Elas nunca assinaram um tratado de paz, entendeu? E nem de guerra, né? Na De verdade, guerra elas tinham. Na verdade, elas pararam porque outros países influenciaram essa parada, né? Sim, Tipo assim, mas ó. assim, ao assinar um tratado de paz, elas não trataram. Então a única guerra que a gente tem no mundo, no mundo, era essa das Coreias. E tem a da faixa de Gaza lá, como que chama? O Israel, Ah, sempre tem, tá? o Israel É. contra os... Mas a oficial, assim, nesse quesito. mas não chega a ser Documentada. É de povo. É do povo contra Contra o Estado. povo, contra... É do povo Isso. contra o Estado. Não é de um país contra outro país. Isso, de país contra país é Vocês vão justamente... entender. O povo da É, geografia, nós se estamos quiser, aqui. se inscreve aí pra nós. Nós estamos lá na Coreia do Norte com a Coreia do Sul, Daqui a pouco vem com a pra Coreia do faixa de Norte Gaza. com a China, a Coreia do Sul com o Japão. Ah, Mas é isso, os países, entre países, a única guerra oficial que nós tínhamos era entre as Coreias. Aí veio essa daí, né? essa daí bagunçado. Essa aí, que vai dar uma tremelique no mundo todinho, né? Mas enfim, o que eu queria dizer é justamente isso. São cenários pontuais, muito pontuais, específicos, né? A gente espera que essa da Ucrânia com a Rússia seja muito breve, né? Ela começou esse ano, espero que acabe no máximo no final, no começo do ano, né? Porque a gente não Já consegue... devia acabar logo, né? Porque o final da guerra também é demorado, assim como o começo, né? O começo fica aquele troca de farpas Você pra é começar. errado, não. Aí começa, aí depois pra terminar começa, você tem que Troca de ceder. novo. Não, você É, tem que ceder. Não, Você tem que ceder, eu tenho que ceder, você tem que ceder, não, Até você chegar é no terceiro e culpado. falar, ó, acabou. É justamente isso. Tô louco esperando esse terceiro. Não, tem que tomar cuidado com esse terceiro aí também, pra não explodir a guerra no mundo todo, né? Terceira Guerra Mundial. Mas é isso, entendeu? Então, esses cenários pontuais que a gente quis trazer aqui no nosso podcast hoje, são cenários, assim, alguns se repetem, né? Como eu disse, há 4 anos tem eleição, 4 anos tem futebol, Tem ainda as Olimpíadas. Olimpíadas. No as meio do Olimpíadas, daqui 2 anos, né? caminho. 2 anos. Um ponto que eu gostaria de citar, a gente já recebeu uma plaquinha ali, estamos até preocupados de novo. Tá acabando, gente, toda vez tá acabando. Toda hora acaba. Todo dia, toda terça acaba. Então, o que eu queria citar sobre as Copas do Mundo, por exemplo, que a gente teve aqui no Brasil, qual que foi o efeito, né? Que aí o mundo já começou a enxergar esse efeito de ter uma Copa do Mundo. É a questão dos investimentos feitos pelo país para a realização da Copa. E qual o retorno desse investimento, né? Por O exemplo... Brasil não tem retorno nenhum. Calma, Lívia, pelo Tô amor de brincando, Deus. tô brincando, Pelo amor de Deus. tô brincando. A gente tem, por exemplo, o Catar, ele é um país que ele não se classifica como rico, né? Apesar Mas ele de tem, mas ele tem muito dinheiro, olha só. Por quê? Porque tem miséria lá também, né? Tem pessoas pobres que passam fome, que não usufruem desse dinheiro. Vai Então, aos extremos, né? e vai aos extremos, muito fácil. A gente tem muito dinheiro, mas na mão de poucos. E isso aí gera pobreza, né? É justamente essa relação aí que não deixa o país ser um país rico nesse quesito. Então, qual o efeito de ter uma Copa do Mundo no país? Lá eles criaram muitos estados do zero, né?
Então você Uma imagina tecnologia incrível, né? tecnologia e tudo mais. Você espera que o esporte se consolide lá. A minha visão, né? Como o país é muito pequeno, eu imagino que o esporte vá se desenvolver melhor lá. Porque eles têm muito dinheiro, eles contratam jogadores muito caros, contratam técnicos, montam estrutura e tudo mais, mas o futebol não se desenvolve. Acabam sendo limitados, tem poucos países que participam da Copa, você vê, tem um ou outro do Oriente É. Médio. E Mas vaza rápido. isso, e acaba saindo rápido. Não que a gente está exigindo que eles ganhem a Copa. Não é nem isso, precisa. não O Brasil precisa. precisa. Mas a ideia é que o esporte, que é uma forma de educação também, uma forma de desenvolvimento social, se estabeleça lá, né? Obviamente, acaba tendo limitador, né, de acesso e tudo mais, porque eles têm um custo e tudo mais envolvendo a construção. Mas era justamente esse efeito que nós, brasileiros, quando tivemos a Copa aqui, esperávamos. Porque a gente tinha a questão da distância dos estádios, né? Um do longe do outro. Então a gente teria que desenvolver transporte no geral para atender a locomoção do Aí. povo e tudo mais. No check. E aí acabou barrando. Se você tem desenvolvimento de estrutura para treinamento de seleções, de tudo mais, né? No interior de São Paulo a gente teve isso. Acabou desenvolvendo algumas equipes de base, que é algo bom, né? Para a sociedade mais pobre, que é onde vem a oportunidade para garotos e garotas, né? A adentrar nesse universo do futebol, do esporte, né? Que é um meio de educação, acabou sendo limitado também. Então no Brasil a gente não teve o retorno. A gente não soube aproveitar, Não né? soube aproveitar. O mesmo aconteceu com as Olimpíadas. Nas Olimpíadas ainda teve uma frustração maior, porque a gente falou pro mundo que iria plantar árvore. Então a gente passou vergonha em dobro. Nossa, o brasileiro gosta de passar vergonha. Então nesse quesito, só completando, o investimento em Copas, que acaba sendo um volume muito grande, está gerando nos países uma visão de que a Copa já não é benéfica ter no próprio país. Tanto é que a Copa seguinte, ela não será em um único. Vão dividir, né? Vão dividir. Os países, é óbvio, né? Eles analisaram o recurso de cada um, mas eles dividiram eu acho que em 3 países para poder realizar a Copa, ou seja, dividir esse custo aí de realização da Copa. Aí você pensa, poxa, mas e qual é o tamanho desses países? Enormes? São países enormes. E aí você pega esses países dividindo essa Copa para poder sanar o gasto com a realização do evento assim. Porque os retornos já não estavam mais ocorrendo como antes. É o raio do orçamento mal feito, né? Você orça que vai Exatamente. gastar 1.000 e você gasta uns A bilhões. gente teve casos aqui no Brasil, né, de estádios que não passariam da metade de 1 bilhão e passaram de mais de 1 bilhão e E meio. sem contar o superfaturamento. Isso. Mas enfim, né? Então- Você conversa para outro dia. Então, é isso que uma Copa tem de influência. Eu torço muito pro Brasil. Mas no Catar eu Tá torço igual muito. eu, né, Anderson? Vai lá e faz alguma Isso. coisa. Mas que eu espero que no Catar seja diferente, que tenha um desenvolvimento social por trás também desse desenvolvimento tecnológico que eles botaram em prática, esse desenvolvimento estrutural que eles colocaram em prática, porque lá eles levantam a cidade do zero, Que tem Rápido, frutos, rápido. né? que tenha frutos. Esses são os frutos propiciados por uma Copa. O turismo, ele fomenta justamente isso. Ele fomenta isso. Quando você tem uma sociedade que é pobre, né, lá eles têm a parte pobre também, eles acabam se beneficiando do turismo. Quando o turismo vem e compra produtos da mão deles. Produto artesanal, produto bem feito. Basta existir, né? Você vira uma Exatamente. vitrine mundial. Exatamente. E a parte do esporte contribui com a educação, né? Quando eu volto os olhos para a eleição, aí a gente já vem em outros quesitos, eles querem mandar e desmandar em tudo, né? A minha visão sobre política é a seguinte: a política ela poderia ser a ciência mais importante que tem no mundo. Poderia. Mas quem põe em prática faz ela ser a menos necessária. Vai ser banal, né? Vai ser banal, vai ser pouca coisa, entendeu? Então a gente teria na política a ciência mais importante do mundo, porque ela definiria caminhos para o desenvolvimento da sociedade. Nossa. Eu sou Mas- eu sou a favor. Eles fazem o regresso da sociedade. Eu sou a favor, sempre fui a favor de toda pessoa que se candidata a um cargo desse, tinha que ter, no mínimo, uma faculdade.
Um No estudo mínimo, voltado estudo pra... em economia, em ciências políticas, que entendesse que aí- um pouco Do que vai fazer, né? do que está à volta dele. Porque Então, mas aí já entraria em outras discussões, por exemplo, na questão de... Como é que eu falo? De igualdade. Porque, por exemplo, eu, você e a Soraya somos pessoas graduadas, né? Temos o ensino superior. Mas uma pessoa não graduada, ela pode contribuir também. Então é essa dificuldade que geraria. Então isso aí entraria em outras discussões que a gente não precisa trazer aqui. E a gente Mas nem eu também tem tempo, concordo. Já subiu o dedo ali. Quantos? já Deus, já acabou? Já, Ai, gente. passou. terça-feira. Tchau, tchau.